A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Os reality shows têm se tornado quase que uma febre nos últimos anos, abrangendo os mais variados estilos, desde o confinamento dentro de uma mansão até dentro de uma fazenda. Enquanto os telespectadores acompanham entusiasmados, os participantes dos reality vivem uma grande tensão, pois estão sob um constante risco de eliminação. Essa tensão é criada pelo jogo. Todo jogo há aqueles que vencem e os que perdem. E a verdade é que ninguém gosta de perder, todos querem ser vitoriosos. O detalhe é que essa tensão presente nos reality shows e também nas competições esportivas, ela também se faz presente em nossas vidas diárias. Vivemos em um mundo extremamente competitivo, desde a busca por vagas em boas escolas ou boas universidades até a conquista de um bom emprego. E até depois que se consegue a vaga na melhor escola, na melhor universidade ou o emprego dos sonhos, a competição continua. Tudo para ver quem será o melhor. E aqueles que não entram no jogo, aqueles que não procuram constantemente evoluir e se aperfeiçoar, eles correm o risco de perder espaço ou até mesmo serem eliminados da competição. É claro que é bom estar sempre atualizado, buscar um aperfeiçoamento contínuo, isso é bom. Mas quando isso se limita apenas à conquista do sucesso pessoal, isso pode ser muito prejudicial. O colega de estudo ou o colega de trabalho, ele não é mais visto como um aliado para um crescimento mútuo, mas como um adversário ou até mesmo como um inimigo que ameaça o meu sucesso pessoal, portanto precisa ser derrotado e eliminado. Infelizmente, essa é a mentalidade que predomina em muitos setores da nossa sociedade moderna. De maneira geral, nós poderíamos dizer que a vida como um todo é um grande reality show, onde vivemos sob constante tensão, seja por essa competitividade doentia do nosso dia a dia, pela violência e insegurança, pela criminalidade, pelas doenças, pelas enfermidades existentes, pelas preocupações e dificuldades do dia a dia. Em meio a essas tensões, nós vivemos. E a verdade é que não fazemos a menor ideia de quando seremos eliminados deste grande reality show que é a vida. Hoje estamos aqui, mas o dia de amanhã nós não sabemos. É como diz aquele ditado: para morrer, basta estar vivo. Tudo isso escancara a limitação e a fragilidade do ser humano. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão sob controle e acontecem dentro do planejado, dentro de uma certa normalidade, nós facilmente esquecemos das nossas limitações e da nossa fragilidade. Agora, basta acontecer algo atípico, algo que não foi planejado, que está fora do nosso controle, que novamente nos damos de conta do quanto somos frágeis e limitados. E assim também é a nossa vida. Nossa vida é limitada e frágil. É como diz o salmista no Salmo 144. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Por que será que somos assim tão limitados e frágeis? A nossa limitação e fragilidade está diretamente ligada à nossa identidade natural. Aquela velha identidade manchada pelo pecado. É sobre isso que fala o apóstolo Paulo em nossa epístola no dia de hoje, Romanos capítulo 5. E lá nos versículos 12 e 14 ele afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. É aí que está a resposta. O real motivo para a nossa limitação e fragilidade.
Nós herdamos de Adão não apenas a culpa e a limitação para cumprir perfeitamente a vontade de Deus, mas também a fragilidade diante da morte, que é uma consequência direta do pecado. É uma triste realidade que nos assusta, que nos deixa apreensivos, com medo, afinal, ninguém quer ser eliminado. Porém, como afirma certo teólogo luterano, após a queda em pecado, o ser humano que foi criado por Deus para viver, já nasce para morrer. E se não bastasse a morte, também aqui em vida sofremos com todas as demais consequências do pecado. Dor, angústias, sofrimentos, doenças, perseguição, problemas, dificuldades, insegurança, ganância, ódio, divisão, violência, essa competitividade doentia dos nossos dias e assim por diante. Poderíamos continuar essa lista. Às vezes é difícil admitir, mas essa é a verdade, é a triste e dura realidade em meio à qual nós vivemos. Mas nosso consolo, no entanto, é saber que essa não é toda a verdade. Essa não é a única verdade. Sim, é verdade que nós morremos para Deus por causa do pecado de um só homem. Mas existe uma verdade maior do que essa. A graça de Deus que dá a salvação gratuitamente a cada um de nós por meio de um outro homem, que veio depois, que é Jesus Cristo. Paulo, na sequência da carta aos Romanos, no capítulo 5, ele afirma: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Podemos estar ligados a Adão pelo pecado, mas em Cristo nós temos uma nova perspectiva. Estamos ligados a Ele por meio da fé. E é essa fé que nos concede o perdão dos nossos pecados e a certeza da salvação. Paulo afirma que Cristo morreu pelos ímpios, ou seja, pelos maus e pecadores, quando ainda éramos fracos. O termo grego usado nesse versículo transmite o significado de doença, de falta de força, de fraqueza total. Imagine aquela situação em que você se sente super fraco e incapaz, debilitado física e emocionalmente, sem ânimo, sem força, nem disposição para fazer qualquer coisa que seja. Era essa a nossa situação espiritual diante de Deus. Éramos totalmente fracos e incapazes de fazer qualquer coisa que fosse para nos aproximar de Deus. Por isso, é Deus quem toma a iniciativa. É Ele que se aproxima de nós. O texto do Evangelho de hoje retrata uma imagem muito bonita. Nós sabemos o quanto Jesus Cristo era acolhedor. E no relato de hoje, Mateus capítulo 9, quando Jesus viu as multidões e percebeu quanto eles estavam aflitos e exaustos, como se fossem ovelhas sem pastor, se compadeceu dessa multidão. Compaixão não é simplesmente sentir pena, mas é sentir verdadeira tristeza pela situação que a outra pessoa está enfrentando e fazer algo para ajudá-la a sair dessa situação. Foi isso que Jesus Cristo fez tantas vezes, como registram os evangelhos. Foi isso que o próprio Deus fez por toda a humanidade. Ele se compadeceu da nossa situação. Ele se aproximou de nós através da encarnação do seu Filho, que fez exatamente aquilo que nós somos incapazes de fazer. Jesus cumpriu a vontade de Deus em nosso lugar e sofreu o castigo que merecíamos. É assim que Deus age em nosso favor, que se compadece para nos tirar da situação que nós enfrentávamos. Isso mostra que a reconciliação com Deus não depende de algo que nós fazemos, mas daquilo que o próprio Deus fez por nós. Deus nos reconciliou consigo mesmo
consigo mesmo através da obra de Jesus Cristo. Assim diz Paulo, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que Deus fez. Não apenas nós fomos perdoados, como fomos feitos amigos de Deus. Éramos inimigos, mas Ele nos fez amigos. Nos tornamos herdeiros da salvação. Pela fé em Jesus Cristo, recebemos uma nova identidade. Somos agora filhos e filhas de Deus. E essa nova identidade faz toda a diferença, pois substitui aquela limitação e fragilidade que a velha natureza nos legou. Substitui ela pela abundância do perdão, pela certeza da vida eterna. Afinal, o próprio Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa nova identidade também faz toda a diferença para a nossa vida neste mundo. É essa identidade que nos enche o coração de ânimo e de coragem em meio às tribulações que enfrentamos nessa vida. É essa nova identidade que nos capacita diante de nossas limitações diárias. É essa nova identidade que nos anima a viver em comunhão com os demais irmãos na fé. É ela que nos move a levar uma vida harmoniosa como o nosso semelhante. Ao invés de olhar para o nosso semelhante como um adversário a ser eliminado, vamos olhar para ele como o nosso próximo, que precisa ser amado e respeitado. A partir de uma vida fundamentada nessa nova identidade que temos pela fé em Jesus Cristo, Deus passa a ficar bem mais próximo de cada um de nós. Porque passamos a perceber que Deus está presente no abraço de um familiar, no conselho dos pais aos seus filhos, nas palavras de conforto de um amigo num momento de dificuldade, na proclamação fiel de um pastor, na mão estendida a um necessitado, na ajuda oferecida a um colega de estudo ou trabalho, no trabalho árduo de agricultores, de caminhoneiros, no comprometimento de professores e mestres, na dedicação de médicos e profissionais da saúde. E assim poderíamos listar uma série de outras atividades. É assim que Deus se faz presente em nossas vidas, através de outras pessoas. Uma maneira bem concreta, uma maneira bem palpável. E assim que Deus quer também que nós sejamos seus instrumentos para que Ele possa se fazer presente na vida de tantas outras pessoas. Se o mundo é competitivo demais e muitas vezes quer nos derrotar e eliminar, lembremos que Jesus foi vitorioso em nosso lugar. Ele derrotou as nossas piores limitações e fragilidades, o pecado e a morte eterna. Ninguém mais pode nos acusar. Ninguém mais pode nos derrotar. Em Cristo nós já somos vitoriosos. Recebemos uma nova identidade, somos filhos e filhas de Deus. E a partir dessa nova identidade temos o privilégio também de sermos instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas que em meio a esse mundo competitivo muitas vezes perdem o ânimo, perdem a esperança, muitas vezes se confundem a respeito de sua própria identidade. Através de cada um de nós que somos seus filhos amados, Deus quer se fazer presente na vida de todas essas pessoas e fazer com eles aquilo que Ele fez conosco, dar a eles uma nova identidade a partir da fé em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e capacite, em nome de Jesus. Amém.